Nesta parte do programa, nós estamos abordando o quadro denominado Panorama Bíblico. Nós abordamos na primeira fase que se iniciou o programa Panorama Bíblico, nós abordamos o tema salvação. Então estivemos aqui estudando sobre salvação, respondendo sobre perguntas sobre salvação, e hoje nós estamos iniciando dentro do quadro Panorama Bíblico. Ele sempre abordará temas dentro da Bíblia. Então, nesse quadro Panorama Bíblico, nós iniciamos hoje um estudo sobre escatologia. Então, estaremos aqui tentando elucidar aos irmãos, à luz da Bíblia, o que nós podemos falar sobre escatologia. Então, nós sabemos que para aqueles que são salvos em Jesus Cristo, esse é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor, nós temos a certeza absoluta da volta do Salvador e que viveremos junto com Ele por toda a eternidade. Mas também há a questão dos descrentes quanto à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que não oferece assim motivos de alegria. Então as previsões bíblicas para o futuro dos ímpios, elas são aterradoras. Se nós lermos o Salmo 9, versículo 17, nós vamos ler que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas nós devemos lembrar a todos os ouvintes, a todos os irmãos, que ainda é tempo para arrependimento e a conversão. E qual é a responsabilidade da igreja nesse sentido? Anunciar a Jesus Cristo. Nós temos que cumprir a nossa função, que é a grande comissão. Mateus 28, versículo 19 e 20, diz assim, Jesus falando, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então todos nós fazemos parte dessa grande comissão. Todos nós temos essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor para que essa palavra vá ao coração das pessoas e o Espírito Santo assim traga o convencimento para a conversão para uma vida eterna junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Natanael, dentro dessa pequena abordagem que eu já procurei fazer aqui com relação à escatologia, muitos alegam essa questão, isso já acontecia na área da apologética. O nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi tinha muito problema com relação a isso. Por que apologética? Por que isso? Então as pessoas não têm assim um entendimento. Algumas pessoas nem sabem, quando nós apresentamos aqui escatologia, apologética, as pessoas nem sabem os termos que significam. Então eu gostaria que o senhor pudesse nos elucidar com relação a esse assunto, qual é a importância desse assunto. Essas pessoas que assim pensam, não há importância, o que o senhor poderia falar nesse sentido? Na escatologia estão inseridas as principais doutrinas do cristianismo, né? Principalmente o final de todas as coisas, onde a Bíblia fala do céu, a Bíblia fala do inferno, da salvação, do arrebatamento, do juízo final. Também podemos citar o estado intermediário da alma, a galardão dos salvos, a ressurreição. E dessa maneira estudar escatologia é adquirir um panorama sólido de toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor. E é algo que encontramos nas pessoas uma grande dificuldade por falta de conhecimento amplo das Escrituras. Por isso, o nosso convite para você estar participando desta programação, que com certeza trará grande esclarecimento para a sua vida cristã no presente e para a sua esperança no futuro. Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Glória a Deus. E o estudo da escatologia, pastor, é bom nós enfatizarmos a necessidade de muita atenção e cuidado, para não, acabar não entrando na classe dos falsos mestres. Paulo mesmo enfatiza com relação a isso nos últimos tempos, quando ele fala ao pastor Timóteo, ao seu discípulo Timóteo,
1 Timóteo capítulo 4, ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então a igreja, ela precisa ser ensinada nesse assunto, não apenas porque essa negligência ela acaba produzindo ali um vácuo perigoso, mas também porque a escatologia é o ponto crucial, ou seja, é a coroa da teologia sistemática. Ainda no tempo dos apóstolos, a segunda vinda de Cristo era negada. As pessoas ficavam até ridicularizando os apóstolos, os discípulos de Jesus. Onde é que está aquele que ficou de vir e não veio? Então tinha todas essas coisas, e hoje também nós encontramos isso. O apóstolo Pedro fala na sua carta, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aí vem a afirmação aqui e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Uma interrogação. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E ainda hoje, nós encontramos essas pessoas nesse sentido, que nos questionam, onde é que está aquele que ficou de vir e até agora não veio? Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, e temos a necessidade de estarmos embasando biblicamente os aspectos escatológicos. É o mesmo exemplo que encontramos, o próprio Senhor Jesus Cristo citou a respeito dos dias de Noé. Verdade. Casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e nunca tinha chovido sobre a terra, né? Era só a relva. E aí Deus fez o seu julgamento sobre a terra. E da mesma maneira aconteceu com Sodoma e Gomorra. O Senhor também, ele pôde dizer, certa ocasião, lembrai-vos da mulher de Ló. De maneiras que nós precisamos estar preparados, como diz Amós capítulo 4, verso 12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amém, glória a Deus. É importante, o pastor fez essa abordagem da questão de Noé. É importante nós deixarmos claros aos nossos ouvintes que beber, comer, casar, se dar-se em casamento não é pecado. O grande problema é que eles faziam isso e não davam atenção às coisas de Deus. Eles estavam totalmente isolados de Deus. Então é importante a gente sempre enfatizar essa situação. Mas seguindo na questão da escatologia, pastor, nós estamos iniciando hoje e já deixamos aos ouvintes aí em aberto as perguntas. Gostaria que os amados ouvintes fizessem as perguntas relativas a esse assunto, escatologia, se você tem alguma dúvida quanto à tribulação, Batalha do Armagedon, que é algo que as pessoas assim não têm noção exata do que é isso, nós estaremos aqui para elucidar. Mas na sequência aqui, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma definição aqui para nós. Nós falamos de escatologia, mas não definimos a palavra escatologia. Então eu gostaria que o pastor fizesse essa definição quanto à palavra escatologia. A palavra é uma palavra grega, né? Vem da palavra, de duas palavras, escatô, e toda palavra que termina com logia quer dizer estudo, né? Mensagem, palavra. E essa palavra escato significa últimos. Então, estudo dos últimos momentos, dos últimos dias. Estudo das doutrinas das últimas coisas. Então, portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias ou a doutrina das últimas coisas. Esse é o sentido dessa palavra, desse estudo a respeito da escatologia. Amém, glória a Deus. Então nós temos a definição, o pastor foi bem enfático, estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas, coisas que estão por acontecer. Pastor, eu gostaria também então nessa continuação, nós aqui já falamos um pouco sobre a importância dos estudos escatológicos, de nós termos esse pleno conhecimento, não podemos ter um parcial conhecimento. Às vezes as pessoas se contentam com parcial conhecimento, mas nós temos que ter um conhecimento amplo
Nesse sentido, o pastor já definiu exatamente o que significa a palavra escatologia, que é um estudo sistemático das coisas que estão por vir, ou seja, estudo das coisas que vêm pelos últimos dias. Agora eu gostaria que o pastor aplicasse nos desse uma elucidação de como nós podemos aplicar, ou seja, a escatologia quanto à volta de Jesus, porque todos nós aguardamos a volta de Jesus. Então, nesse aspecto, como é que nós podemos aplicar a escatologia, ou seja, esse estudo quanto à volta de Jesus? A palavra de Deus podemos definir, como alguns já definiram, como uma espécie de um jornal diário, né? Nós vemos os acontecimentos mundiais do nosso dia a dia, e quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos esses acontecimentos se cumprindo. Por exemplo, hoje temos Israel, o que podemos dizer de uma cosmovisão geopolítica, geográfica e política, onde nós encontramos, especialmente com relação a Israel, que é o povo de Deus, ali no Oriente Médio, os noticiários de como acontece na Europa, por exemplo, no continente africano, e todos esses acontecimentos diários, ele tem uma relação com o que a palavra de Deus nos apresenta, e o que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, verso 40. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E a melhor maneira de estarmos aguardando o dia do Senhor Jesus Cristo é estarmos alertas, vigilantes, pois a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Amém, glória a Deus. E nesse aspecto, na questão da escatologia, de nós sabemos o que está para acontecer, é algo extremamente importante, porque muitos desprezam e acabam desdenhando dessas verdades bíblicas. Um porque não conhece, outros porque conhecem, mas não levam a sério. E Deus cumprirá a sua palavra. A palavra do Senhor é uma palavra que não volta atrás. Então Jesus em breve voltará e julgará todos aqueles que amam a prática do pecado. Além desse texto de Lucas que o pastor citou, Lucas 12, versículo 40, nós também temos essa esperança dessa promessa que foi claramente firmada por Cristo em Mateus capítulo 24, versículos 27 a 31, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses versículos que nós estamos lendo aqui, eles já estão falando do período pós-tribulação, mas é algo que nós também não podemos ignorar, porque nós falamos do arrebatamento, falamos da ressuscitação dos mortos, mas nós também temos que saber que após isso haverá a grande tribulação. Então aqui Jesus também orienta nesse sentido. Então nós temos que estar atentos e vigilantes para que nós não passemos por essa tribulação. É um assunto que nós vamos abordar mais à frente com relação à tribulação. Nós sabemos que existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas, e nós temos no nosso credo a postura clara segundo a Escritura. Nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e os mortos serão ressuscitados em corpos glorificados antes da tribulação. Mas é importante nós estarmos aplicando sempre esses ensinos, esses entendimentos segundo a Bíblia Sagrada. Mas o pastor foi bem claro na questão da aplicação
quanto na escatologia, aplicação na vida do crente. Constante vigilância e oração, algo que nós não podemos deixar passar desapercebido. Me faz lembrar também, pastor Antônio Maximiliano, o caso daquelas chamadas cidades impenitentes, que o Senhor Jesus, ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaiba. Eu quis ajuntá-los como uma galinha junto seus pintinhos, mas sempre aquelas cidades foram incrédulas ao Senhor Jesus Cristo. E hoje essa palavra também é anunciada. Essa premente volta do Senhor Jesus Cristo para as pessoas tiverem o conserto das suas vidas através de uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, e muitos procrastinam essa decisão. E os próprios discípulos do Senhor Jesus, quando estava para a sua morte, eles olharam para o templo de Salomão e disseram, ó, que grande estrutura! E qual foi a palavra do Senhor? Não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, ainda podemos dizer, dentro da própria geração daqueles discípulos, né, que sobreviveram, o imperador e general Tito entrou na cidade de Jerusalém e destruiu tudo. Hoje, se alguém tem a oportunidade de visitar Jerusalém, vai ver aqueles sítios arqueológicos, um buraco enorme onde a cidade foi destruída, reconstruída, destruída, reconstruída. Então a palavra do Senhor, ela se cumpre. Amém. Por isso, prezado ouvinte, prepara-te, fique vigilante, porque não sabemos a hora. E o Senhor Jesus disse para as chamadas 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 nécias. É verdade. Então fica bem claro para nós aqui que a aplicação, constante vigilância e oração. Pastor, nós estamos falando sobre escatologia, talvez nesse momento, talvez os nossos ouvintes estejam até um tanto quanto aflitos com relação ao que nós estamos falando aqui. Estamos falando dos acontecimentos vindouros. Então nós devemos agora responder essa pergunta. Eu penso que essa pergunta, essa resposta, vai ser bem elucidativa e consolativa aos irmãos que participam da fé, que são participantes da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostaria que o pastor respondesse aos nossos ouvintes se nós, os crentes, nós, os convertidos, nós devemos estar preocupados com o fim dos tempos. A palavra, veja bem a palavra, a pergunta, pastor. Preocupado, se é esse o termo que o crente deve ficar preocupado com o fim dos tempos. A resposta a essa pergunta, podemos citar o texto de Mateus 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os chamados discípulos do Senhor Jesus fizeram essa indagação ao Mestre. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito dos fins dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção dos crentes e não crentes. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre os escarnecedores que dizem, onde está a promessa da sua vinda? Infelizmente hoje, muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Mas nós, que temos a certeza da salvação, do perdão dos nossos pecados, nós não precisamos ficar, como diz a pergunta que o pastor fez, preocupados, porque nós temos a garantia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos essa grande esperança.
Amém. Então, a resposta aí, pastor, eu penso que aqui nós deveríamos formular da seguinte maneira: todo crente deve estar o quê? Preparado para o fim dos tempos. E qual é esse preparo? Né? Não é um preparo físico, não é um preparo psicológico, não é um preparo de ordem mental, ou de uma ordem material que nós possamos pensar assim nesse sentido, mas sim numa ordem espiritual, em crer em nosso Senhor Jesus Cristo, crer que a iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo vai acontecer. Então é algo que as pessoas, a maioria, quando você começa a falar sobre essa área de escatologia, até apologética também, mas principalmente a parte de escatologia, as pessoas começam a demonstrar uma preocupação. É importante nós deixarmos bem claro aos ouvintes que nós que conhecemos a palavra, nós que nos convertemos e que seguimos esse caminho de santidade, o pastor ontem, durante a sua pregação, o pastor falou bem sobre isso, a questão de nós sermos regenerados, justificados, mas há o caminho da santidade, é um caminho que nós devemos chegar para esses últimos dias. Então, nós estamos em qual caminho nesse momento? Nós estamos no caminho da santidade, trilhando o caminho do Senhor. Continuamos pecando, mas temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, que somos pecadores, e faz com que nós nos arrependamos e nós sempre estejamos pedindo perdão ao Senhor, Ele assim nos concede. Então, a questão aqui é a ordem de preparação e não de uma ordem de preocupação. O pastor concorda com essa postura nesse sentido? Temos que entender que nesse mundo nós somos, como diz a palavra de Deus, peregrinos e forasteiros. Somos embaixadores de Cristo. Verdade. O que é um embaixador, pastor Max? É um representante. É um representante, né? Ele está num país que não é o dele, exatamente, estranho, né? E ele é um representante ali daquele reino. Verdade, verdade. E nós devemos ter essa sensação, essa definição do modus operandi da nossa vida. Se temos lugar para nos abrigar, temos o nosso arroz e feijão, estejamos felizes. Amém. Porque a nossa pátria não é a pátria deste mundo, mas nós somos concidadãos dos céus. Amém, glória a Deus. E de maneiras que aguardamos novos céus e nova terra. Então, aonde o Senhor habitará a sua justiça. E dessa maneira, não podemos nos prender tanto a este mundo, mas buscamos as coisas lá de cima. Por isso Amém. Paulo dizia, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Amém. O pastor frisou bem, é importante nós às vezes fazemos essas aplicações, o pastor falou de embaixadores. Nós somos embaixadores. Nenhum embaixador é embaixador se não tiver uma embaixada, não é verdade? Então, se nós somos embaixadores do Senhor, a igreja é o quê? A igreja é a embaixada. E se nós somos aí no aspecto político das nações, a embaixada ela tem uma imunidade diplomática. Ou seja, uma embaixada, por exemplo, vamos supor a embaixada de Israel aqui no Brasil. A embaixada de Israel aqui no Brasil, ela corresponde a um pedaço de Israel que está dentro do Brasil. Então, qualquer ação dentro daquele local, somente com a autorização do embaixador. E se houver uma invasão por parte da nação que abriga essa embaixada, isso gera um conflito imenso. As guerras já foram desencadeadas nesse sentido. Então, até nessa base que o pastor usou, se nós somos embaixadores, nós temos a embaixada é a igreja. Então a igreja representa o quê? Um pedaço da terra de Deus aqui na terra, representando, logicamente, simbolismo. Não vamos aqui começar com a idolatria, alguma coisa nesse sentido, mas apenas no simbolismo. Então é algo que nós devemos levar bem a sério isso. O pastor foi bem enfático nisso. Penso que é importante nós enfatizarmos bem essa postura que o pastor acabou de nos apresentar. E nós sabemos hoje que existem grupos que se denominam desigrejados. É verdade. Será que esse é o seu caso, prezado ouvinte? Pessoas que não se congregam, acham que a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, tem olhos de censura contra algum aborrecimento que, de uma certa forma, nós sabemos que tudo que envolve o homem tem problema. Não existe situação em que o próprio Senhor Jesus, quando estava lá com os dois filhos de Zebedeu,
O que eles pediram para o Senhor, a mãe deles, né? Eu quero que, é possível um sentar à tua direita e outro à sua esquerda. Verdade. Quer dizer, isso faz parte do gênero humano e isso não é motivo de nós abandonarmos a igreja, não participarmos da obra, porque a igreja, além de tudo que o irmão já falou, ela também tem a possibilidade que nós podemos desenvolver os dons que o Senhor nos dá, os talentos que o Senhor nos dá. E se nós enterrarmos o nosso talento, o que o Senhor vai dizer no final? Servo mal, fosse infiel, te dei um talento e você não apresentou nenhum. Então, devemos fazer parte, sim, da Igreja do Senhor, que é a embaixada do reino de Deus aqui na terra. Amém. Aproveitando essa questão da igreja, gostaria de citar uma citação que o pastor Rogério, nosso querido pastor Rogério, que está ausente pelo motivo de enfermidade, mas ele em várias pregações eu já vi ele utilizando essa aplicação, e ele sempre fala assim, olha, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, o que ele recomenda? Não entre nela, não faça parte dela, porque ela vai se tornar imperfeita. A igreja é formada de pessoas imperfeitas, então nós temos que ter essa concepção, essa certeza absoluta, que não é um motivo qualquer situação que nós possamos viver dentro da igreja, que nem o pastor falou, desengrejados, né? As pessoas hoje acham que a igreja não é mais necessária, mas se nós pensarmos quem foi que instituiu a igreja, foi o próprio Jesus Cristo, quando ele fala a Pedro, eu sou a pedra angular e sobre essa pedra eu fundamentarei a minha igreja. Nós somos essas pedras vivas. Então, você, meu querido ouvinte, meu querido irmão que está sintonizado em nossa programação, você que congrega na sua igreja, procure estar trabalhando, procure estar sendo um obreiro que serve ao Senhor na vossa igreja, para que nós possamos assim fazer a obra do Senhor, fazer o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor, o nosso tempo está praticamente esgotado. Nós agradecemos a vossa presença aqui nesta manhã. Creio que foi bem elucidativo, demos abertura a esse tema da escatologia. Penso que é um tema rico, um tema que pode ser bem explorado. Então voltamos a conclamar você, meu ouvinte, meu querido, meu prezado ouvinte que nos acompanha, que se você tiver alguma dúvida nesse sentido, nesse tema que nós estamos abordando, você ligue para nós, utilize o WhatsApp por e-mail, e nós estaremos aqui no decorrer da nossa programação elucidando essas possíveis dúvidas. Nós estaremos abordando, lembra a todos os irmãos que nós estaremos abordando a escatologia, então estaremos falando sobre o estado intermediário da alma, estaremos falando sobre arrebatamento, sobre ressuscitação dos corpos glorificados, estaremos abordando a tribulação, que é a chamada 70ª semana, segundo a profecia de Daniel, estaremos abordando a batalha do Armagedon, o reino milenial e também o juízo final. Então teremos aqui um panorama amplo de todas as últimas coisas. Então fica bem, vamos procurar deixar bem claro